Vamos estar falando hoje, aqui no nosso programa, na Rádio Jornal Meia Ponte, o nosso assunto é diabetes. E vamos aprofundar um pouco a questão da diabetes, a questão do açúcar no sangue, a questão da glicose, glicemia, os valores da glicemia, e vamos também trabalhar um pouco as causas da glicemia, as causas da diabetes, e vamos também aprofundar os tratamentos naturais recomendados para a cura da diabetes ou para o equilíbrio do processo da diabetes. Então, preste atenção no nosso programa de hoje, pegue seu papel, sua caneta, mas no final estaremos passando algumas receitas, várias dicas, vários tratamentos naturais para a cura da diabetes. Então, vamos começar falando a questão da diabetes, algumas causas da diabetes. Vamos também nos aprofundar na questão do que é a diabetes. Todo mundo sabe, todo mundo já está muito atento a isso. A diabetes, ela aparece quando o açúcar no sangue fica acima de 100 unidades. Então, 110, 130, 150 ou mais, esse açúcar no sangue já é um sinal de diabetes ou pré-diabetes, e existe um exame chamado hemoglobina glicada ou glicosilada que já marca os casos onde a pessoa já tem uma tendência de diabetes, o açúcar já está sendo armazenado no corpo, mesmo que eventualmente naquele dia do exame o açúcar não deu tão alto. Normalmente o exame é feito em jejum, chamado glicemia em jejum. A pessoa faz a coleta do sangue e se mede a quantidade de glicose que tem no sangue da manhã. Por que se faz isso de manhã? Porque a pessoa ainda não comeu nada naquele período da manhã, ela está em jejum. Então, o açúcar que tiver no sangue vai ser o açúcar remanescente da noite. Significa que se no dia anterior e na noite a pessoa comeu muito, é bem provável que de manhã o açúcar ainda esteja alto. E isso já é um sintoma de diabetes, quando esse açúcar no sangue, a glicose, já está acima de 100 unidades. Então, precisamos prestar muita atenção. Vamos estudar um pouco a questão das causas da diabetes, o que causa a diabetes, como que ela se manifesta no organismo das pessoas. A diabetes é um problema muito comum, ela acontece principalmente nas sociedades modernas, nos povos na civilização atual, que tem aquela vida muito estressante. Estressante em todos esses sentidos, um estresse físico, um estresse mental, um estresse emocional, aquele cansaço permanente, aquele esgotamento nervoso, aquele cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional. Então, esse esgotamento, esse estresse que a pessoa vive, ele pode gerar, sim, um desgaste no metabolismo, e é muito comum as pessoas terem o desgaste do metabolismo diretamente no órgão chamado pâncreas. O pâncreas é o órgão fundamental no processo da digestão, porque o pâncreas tem as famosas ilhotas de Langerhans, que tem uma célula chamada células beta, que são as células que produzem a insulina. Então, a insulina, a gente pode dizer que é um hormônio que auxilia o organismo, auxilia as células a absorver a glicose que está no sangue. Então, a gente sabe que a glicose, ela vem através da digestão dos alimentos, né? Principalmente os carboidratos, e esses carboidratos muitas vezes podem ser os amidos, podem ser os derivados do trigo, das batatas, os derivados do arroz, uma variedade de produtos são carboidratos que vão produzir glicose, e a glicose, sim, é uma fonte de energia do nosso corpo. A glicose é o que gera energia, ela alimenta nossas células. É claro que se eu tiver glicose demais no meu corpo, no meu sangue,
aquele excesso de glicose, ele vai precisar ser metabolizado, significa que ele vai ter que ser digerido. Então, uma grande parte vai ser absorvida pelas células, e quem ajuda a célula a absorver a glicose é esse hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, como eu estava explicando. Mas se eu tiver muito açúcar no meu sangue, uma parte desse sangue vai ser armazenada no meu fígado, uma parte dessa glicose vai ser armazenada no meu fígado, e eu vou ter, sim, um estoque de glicose. Só que se eu como todo dia alimentos que produzam muita glicose, eu vou ter um grande armazenamento de glicose no meu fígado, e isso pode não ser muito interessante, pode sobrecarregar meu organismo, além de que vai sobrecarregando o meu pâncreas, que vai sim ficando estressado. Então, o excesso de consumo de açúcar, ele gera um desgaste no pâncreas, e a gente fala que o pâncreas é um órgão que pode sim ter um esgotamento durante a vida. Ele se esgota muito fácil, ele trabalha muito, é claro, e ele pode se esgotar. Então, a gente está falando do excesso da glicose no sangue proveniente da alimentação moderna, proveniente de algumas causas de alimentação, principalmente o consumo excessivo, né, do alimento, que é um alimento clássico, tradicional, que é o açúcar. Então, toda vez que eu como açúcar, aí eu vou pensar assim, mas eu não como açúcar puro. Claro, eu não como aquela colherada de açúcar, eu não jogo para dentro da minha boca uma colherada de açúcar, mas eu como esse açúcar embutido em outros alimentos. Então, eu como, por exemplo, um sorvete. O sorvete tem muito açúcar. Eu como um bolo, eu como um doce de leite, eu como um pedaço de rapadura. É muito comum as pessoas comerem rapadura pura e acharem que aquilo é um alimento saudável. Eu como uma grande quantidade de arroz branco na minha alimentação, metade do meu prato de comida é arroz branco. Eu como 2, 3 pãezinhos, aquele pão, aquele arroz, tudo isso também vira açúcar no meu corpo. São os chamados carboidratos simples. Eles viram açúcar rapidinho, entrou no estômago, já faz a digestão, já sai do intestino, já vira açúcar e vai para o sangue, sim. Então, todos os carboidratos refinados viram açúcar muito fácil. Então, o arroz branco, principalmente, vira um açúcar rapidinho. O pão branco vira açúcar. As batatas, todas as batatas, batatinha, batata inglesa, batata doce, os carás, inhames, tudo vira açúcar no sangue. Então, se a minha dieta é baseada em carboidrato, significa que eu vou estar gerando uma produção grande de açúcar. Mas imagina que eu estou comendo muito açúcar, e aí não é no sentido literal de comer colheradas de açúcar, mas é comer alimentos que geram açúcar, que são carboidratos, mas eu não estou gastando esses carboidratos. Eu tenho uma vida sedentária, minha vida é muito tranquila, eu não faço atividade física, eu estou falando em exemplos aqui para vocês entenderem. Então, esse metabolismo descompensado, que é uma ingestão excessiva de produtos à base de carboidratos, uma produção excessiva de glicose no meu sangue, mas eu não consumo aquela glicose, eu não faço atividade física, eu não pedalo, o meu trabalho não é um trabalho pesado que exige muita energia, o meu trabalho é de escritório, é um trabalho mental, é um trabalho que muitas vezes é estressante, que é desgastante mentalmente, emocionalmente. Então, eu estou alimentando o meu corpo com excesso de açúcar, excesso de carboidrato, e não estou gastando aquele carboidrato. Significa que eu estou gerando um excesso, um excedente, e excedente sim está sendo armazenado. Ele vira gordura no fígado, ele vira gordura abdominal, ele vira armazenamento. O corpo entende que
está comendo muito para armazenar. Então, o corpo vai guardando. O nosso corpo é um grande guardador, o fígado guarda também. Até porque não tenho muita insulina. O meu pâncreas, ele produz uma quantidade de insulina limitada. Ele produz uma quantidade que vai ser usado na absorção da glicose pela célula. O restante daquela glicose vai ficar disponível para ser usado, como não vai precisar, vai ser armazenado. Então, a sociedade moderna, ela é uma grande consumista de carboidrato e de açúcar e armazena sim, e isso é um dos grandes fatores causadores da obesidade. Então, a gente mistura excesso de alimentação. Alimentação em excesso significa que eu como muito. Eu como muito no café da manhã, eu como muito no almoço, eu como muito durante o dia nos meus lanches, como alimentação desequilibrada, e isso vira reserva no meu corpo e gera o famoso sobrepeso ou a obesidade. Então, a diabetes, que a gente está falando hoje, o açúcar no sangue, ele leva, sim, à questão da obesidade e outras doenças mais que nós vamos estar explicando agora para vocês, tá? Na sequência aqui do nosso bloco. Estamos aqui no nosso programa Terapias Naturais, Saúde, Alimentação e Natureza, falando sobre a questão da diabetes. Sim, diabetes significa deficiência do metabolismo por excesso de açúcar no sangue e excesso de açúcar no sistema. E sempre que eu falo sobre diabetes, eu gosto de explicar o que é que acontece durante o processo da diabetes, porque a gente precisa entender o seguinte: o açúcar no sangue, ele vem de algum lugar, sim, ele vem de algum lugar, ele não vem do além, ele não vem do céu, ele não vem de um processo milagroso que o açúcar apareceu no sangue, simplesmente esse açúcar vem do alimento que a gente comeu. O alimento que a gente come, ele gera o açúcar. Mas qual é o alimento que gera o açúcar? São os carboidratos. E o que são os carboidratos? São os amidos, as batatas, o pão branco, os alimentos refinados. Então, é a farinha branca, é o arroz branco e o açúcar branco. Parece que tudo que é branco tem muito carboidrato e vai gerar açúcar no sangue. E por que ele é branco? Ele é branco porque ele foi refinado, ele separou o escuro, né? No processo industrial, no processo da fábrica. Eu tiro o farelo do meu arroz, o arroz fica branco. Eu tiro o farelo do meu trigo fica branco. Eu tiro o mascavo do açúcar, eu tiro os minerais e o meu açúcar fica branco. E quanto mais branco, mais glicose, mais açúcar. E se eu como aquilo, pode ter certeza que aquilo vai para o meu sangue e o sangue que se vire, né? O corpo nosso que se vire tentando resolver isso, né? Eu não tenho nada com isso. O meu corpo é que se vire, né? Então, eu já falo para o meu pâncreas, né? Ó, pâncreas, eu estou comendo aqui, mas você resolve isso para mim aí, quebra esse galho, né? Produz a insulina aí para digerir esse açúcar que eu estou comendo aqui, porque eu estou numa carência, né? Eu estou aqui meio desesperado, com o meu emocional totalmente descompensado, uma compulsão louca, uma vontade de comer um chocolate bem doce, um doce de leite, um brigadeiro. Vou comer qualquer doce aqui, não me importa qual, não, mas é porque eu preciso compensar minhas carências. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes a gente está compensando os processos emocionais, os processos psicológicos mal resolvidos, mal compreendidos, mal trabalhados, com alimentação errada, com doce, né? Então, eu estou numa fossa, eu estou com desânimo, eu estou com um estado de melancolia, depressão, TPM, um estado de carência emocional, e eu como doce, eu descompenso no doce. Só que isso tem um efeito colateral, um rebote muito grave,
O meu pâncreas precisa compensar isso fazendo a digestão. E pode ser que o meu pâncreas também já esteja estressado, esteja sobrecarregado e fala assim, ó, cara, se vira, não estou dando conta de resolver aqui suas carências, aqui você está comendo açúcar demais e eu não dou conta não. Vou te dar uma diabetesinha aqui para você prestar atenção nas suas carências, entendeu? Seu açúcar no sangue vai começar a subir e eu não dou conta de produzir insulina suficiente. Você já está muitos anos aqui comendo açúcar, então aparece a diabetes. E isso é uma situação, eu estou brincando aqui, contando uma historinha, mas a gente sabe que é quase dessa forma, sabe? Eu passo 1 ano, 2 anos, 3 anos, compensando o meu estado emocional com excesso de açúcar e o pâncreas trabalhando que nem um escravo, produzindo insulina, as células beta, as ilhotas de Langerhans, produzindo insulina, 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 dia e noite, produzindo. Chega uma hora que o pâncreas falou assim, beleza, não dou mais conta, se vira, agora começa a jogar esse excesso de açúcar em qualquer lugar, joga na barriga, joga na mama, joga no fígado, faz aí um tumorzinho, aí faz aí qualquer coisa, porque o pâncreas, eu não estou dando conta, o pâncreas está me avisando. Aí o açúcar vai para 130, 150, a hemoglobina glicosilada vai para 6, 7, vai só subindo, e a pessoa começa a ter uma variedade de sintomas, sintomas da diabetes. Então, o excesso de açúcar no sangue, ele gera uma variedade de sintomas no corpo, e são muito conhecidos, geram sintomas que afetam a visão, afetam a parte neurológica, feridas que não cicatrizam, circulação que não funciona direito, a parte venosa fica comprometida, a parte de cicatrização nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, fica comprometida. Então, por quê? Porque o açúcar começa a ficar no corpo inteiro fica doce, a urina fica doce, a pele fica doce, a saliva fica doce, a pessoa tem uma sede que não passa, porque a ideia é que o rim vá filtrar essa urina e vá limpar o excesso de açúcar que está no sangue, só que não dá conta, porque dali um pouco já está comendo mais açúcar e doces e carboidratos refinados e alimentação desequilibrada, e isso gera uma variedade de sintomas. Então, eu estou explicando para vocês aqui de forma figurada como isso funciona no nosso corpo. Sim, funciona dessa forma e isso é muito complexo. A variedade de sintomas que pode gerar, a variedade de patologias que pode gerar o processo da diabetes. Eu vou ter um metabolismo digestivo comprometido, eu vou ter um metabolismo sobrecarregado, esgotado, estressado, eu vou ter o pâncreas totalmente comprometido. Aí o que vai acontecer é que outros alimentos que eu estou ingerindo também já não vão mais ser bem digeridos. Por exemplo, as carnes já não vai conseguir fazer uma boa digestão da proteína, porque muitas enzimas para a digestão da proteína da carne também são produzidas no pâncreas, como a tripsina, todas as enzimas pepsina são produzidas. O meu fígado vai ficar comprometido, porque ele vai estar com gordura armazenada, eu já vou estar com um processo de triglicérides elevado, gordura no fígado, e isso significa que o metabolismo hepático também já está comprometido, metabolismo renal vai ficando comprometido, então eu preciso prestar atenção. Quando a diabetes aparece, quando a glicose começa a ficar elevada por muito tempo, significa que eu já estou abusando do meu corpo, já faz muito tempo, já faz alguns anos, então eu preciso rever todo o meu histórico, rever o meu processo emocional, o meu histórico alimentar, o meu sedentarismo. Eu preciso ir transformando tudo isso
porque senão eu vou esgotando o meu corpo e aí as questões vão aparecendo, vão pipocando uma variedade de problemas que eu não posso nem ter ideia para poder falar para vocês agora, porque é muita coisa. Então, é muito importante o processo de conscientização da prevenção. É claro que o tratamento também é importante, a gente vai tratar, e eu vou começar a falar dos tratamentos agora no próximo bloco. Nós temos muitas opções de tratamento, mas o mais importante para mim é que vocês entendam o que está acontecendo com o seu corpo, por que você descompensa na alimentação, por que você come errado. Ah, mas eu como porque eu gosto. Beleza, você pode comer porque você gosta, mas então assuma a responsabilidade das doenças que você vai ter, porque se você gosta de comer errado, vai ter uma variedade de problemas sim. Se você gosta de comer o chocolate, ah, mas eu gosto de comer o açúcar, eu gosto de comer bolo, eu gosto de comer rapadura, eu gosto de comer sorvete, eu tomo sorvete todo dia, mas não é uma bola, duas, não, é meio quilo, é 1 quilo. Beleza, então já sabe que isso é um processo de autopunição. Você está maltratando o seu corpo, você está machucando o seu corpo, e é bom você olhar para o que você está fazendo com o seu corpo, porque o seu corpo vai sim te dar uma resposta e vai sim te trazer um processo de desequilíbrio no seu metabolismo digestivo, excretor, hepático, biliar, pancreático. Rapidinho vai acontecer alguma coisa, porque enquanto a gente é novo, o corpo vai se adaptando, vai produzindo, vira para cá, vira para lá, joga um pouco no fígado, joga um pouco no rim, joga um pouco nas pernas, as pernas ficam inchadas, a pessoa tem um pouquinho de falta de memória, um cansaço, um esgotamento, mas depois de uma certa idade, de alguns anos de abuso, o corpo não aguenta mais, tá? Então, é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Se você ainda está num estágio que consegue se prevenir, consegue reverter a situação, muito bom. Se você já tem um processo de diabetes, já toma insulina, já toma 1, 2, 3 medicamentos, então também dá tempo ainda de reverter. E eu vou estar explicando os tratamentos na sequência no próximo bloco, tá? Então, preste atenção, pegue o seu papel e caneta. Eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer para tentar reverter esse processo da diabetes, do excesso de açúcar no seu metabolismo. Todo o programa você vai ouvindo e depois você me fala se você conseguiu fazer as coisas que eu falei aqui no programa, tá? E aí depois você pode dar um testemunho, tá bom? Tá. Como que é teu nome mesmo? Claudilene da Veiga. Então tá. Ah, do Barbosa. Tá bom então, Claudilene. Tá bom, Claudilene. Então eu vou mandar um oi para você, tá? E quero saber se você vai fazer o programa certinho. Vai fazer o tratamento. Tá bom? Tá. Um abraço então. Tchau. Então, vamos dizer assim, o grande aprendizado que a diabetes traz para a gente é que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Tá? O corpo, ele não se cuida sozinho. Não tem como o corpo se cuidar se eu, que sou o proprietário do corpo, não fizer a minha parte, entendeu? Então, assim, se eu continuar maltratando o meu corpo, a minha glicose vai para 500, que nem era o caso da Claudineia que ligou aqui. Então, o meu açúcar em 500 significa que eu estou derrubando o meu organismo. Tá? E por que ele vai para 500? Porque eu comi o que não prestava, eu comi o que tinha açúcar demais da conta, e o corpo, ele não dá conta, ele realmente tem limite. Então, eu sou o grande responsável, eu sou o agente da minha saúde. Então, vamos lá. Como que eu faço para reverter o processo da diabetes? E não tem jeito, a primeira coisa é não comer os alimentos que têm o índice glicêmico alto. O que é índice glicêmico? É aquela taxa, vamos chamar assim, aquele índice
que o organismo, que o alimento que eu vou comer vai gerar em açúcar. Por exemplo, um açúcar que eu como, um doce, ele vira 100% de glicose no sangue. Então, um amido, ele vira 80%, 90%. São índices glicêmicos altos. Eu preciso comer alimentos que não gerem glicose, tá? Que tenha índice glicêmico baixo. Então, eu vou falar um pouco de alimentos que têm índice glicêmico alto e índice glicêmico baixo. Por exemplo, suco de laranja é muito alto o índice glicêmico, gera muito açúcar. Cenoura cozida gera muito açúcar. Beterraba mais ainda. Isso eu não estou falando do açúcar, da cana, da rapadura, do mel, do melado, que eu já falei, do arroz branco, da farinha branca. Então, todos esses alimentos geram muito açúcar. Esse açúcar vai para o sangue. Então, eu preciso comer alimentos que não gerem açúcar no sangue. O que não gera açúcar no sangue? As verduras. É verdura, é salada, é todas as folhas verdes, todos os legumes, as verduras que eu vou comprar no sacolão, pepino, jiló, quiabo, as abobrinhas, tá? Tudo isso não gera açúcar. Mas eu só vou comer isso? Vai. Se o seu açúcar estiver muito alto, a sua diabetes está instalada, se você estiver tomando insulina ou tomando 1, 2, 3 remédios para baixar a glicose, você sim vai comer os alimentos com índice glicêmico baixo, tá? Vai usar limão, vai usar acerola, vai usar morango, vai usar amora, vai usar pepino, eu já falei, vai usar pimentão, vai usar abobrinha verde, tá? Vai usar vários alimentos, por exemplo, couve brócolis é bom, o couve-flor já não é bom, tá? Você vai usar todas as folhas, mostarda, rúcula, salsinha, alface, todos os tipos de folhas verdes. Mas eu não vou botar nada de doce na minha comida? Não precisa botar doce não, aprende a comer sem doce. Mas eu não fico sem doce. Beleza, então procura algum doce saudável, algum adoçante saudável, tá? Esses adoçantes de mercado, eles não são muito saudáveis. O melhor que a gente sabe é a base de estévia, que é uma folha que tem um adoçante natural nessa folha. Então, eu vou usar a estévia como adoçante natural. Ou então eu posso usar erva doce, eu posso usar o funcho, eu posso usar anis, tá? Eu posso usar ameixa, aquela ameixa preta que a gente usa para soltar o intestino, ela é muito interessante, tá? Então, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso tirar os alimentos refinados e vou usar os alimentos que têm o farelo, os chamados alimentos integrais. Mas sabendo que os alimentos integrais, eles também aumentam o açúcar. Então, o arroz integral também tem carboidrato, ele gera açúcar também, tá? O pão integral também tem carboidrato, também vai gerar açúcar, mas menos do que o pão branco, do que o açúcar branco, do que o arroz branco. Então, sempre vou dar preferência para o integral. Mas eu posso usar o açúcar mascavo? Se você tiver com a glicose alta, tomando remédio, não pode, não deve, tá? Isso é importante. Mas eu tomo remédio, aí eu posso comer. Pois é, se você fizer isso, você corre um grande risco de esgotar o seu pâncreas, sim. Você vai esgotar o seu metabolismo mais rápido do que tudo. Talvez não tão rápido se não estivesse tomando remédio, mas o seu metabolismo vai esgotar, você vai ter risco cardíaco, você vai ter risco de processos de colesterol, riscos de circulação. Então, a gente não pode fazer esse desequilíbrio de tomar o remédio para poder comer o doce, tá? Se eu tomo remédio é porque o açúcar está alto, o remédio está ajudando a baixar. Não quer dizer que eu posso abusar do alimento que vai gerar o carboidrato. Eu sempre vou moderar, eu sempre vou comer moderadamente. O ideal é que eu não coma nada que tenha índice glicêmico alto para poder, de vez em quando, comer alguma coisinha, uma compensaçãozinha, entendeu? Então eu vou usar tudo mais light, mais diet. Eu vou usar produtos que não tenham adoçantes à base de açúcar. Eu vou usar produtos saudáveis.
sempre lembrando que eu também não posso descompensar a ponto de usar produtos que tenham açúcares adoçantes que são cancerígenos. Então, vários adoçantes desse tipo são cancerígenos ou são toxinas neurológicas, tá? E eu preciso evitar esses alimentos, principalmente, vou falar aqui a questão dos refrigerantes. Então, os refrigerantes zero não são saudáveis. Se a gente vai achar que pode tomar esse tipo, eu posso estar me confundindo, me enganando. Então, eu evito de tomar o refrigerante. Refrigerante tem ácido fosfórico, tem vários tipos de caramelo, tem vários tipos de produto químico, de conservantes que são altamente tóxicos. Então, eu evito isso. Eu vou usar, sim, alimentos saudáveis, alimentos naturais, integrais, da horta, alimentos que são benéficos para o meu corpo, que o meu corpo agradece. Então, é importante eu ter essa noção de que a minha dieta precisa ser a mais saudável possível. Eu vou evitar os alimentos industrializados, eu vou evitar os alimentos gordurosos, eu vou evitar os alimentos de prateleira, aqueles alimentos que estão estocados meses nas prateleiras do mercado, que não tem mais vitalidade. Então, eu vou sim comer alimentos frescos, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, porque dessa forma eu estou nutrindo o meu corpo com uma complexidade de alimentos saudáveis integrais. E essa parte de alimentação ela é bem complexa, não é tão simples. Se você tiver um quadro instalado, é muito interessante você fazer uma consulta com um profissional da área para que você possa ser orientado, tá? Se você tiver diabetes, glicose elevada, estiver sendo medicado, é muito importante você fazer uma consulta com algum profissional da área da nutrição ou da área de terapias naturais ou da área médica, para que você seja orientado sobre os tipos de alimentos que você deve usar. Certinho? Então, era isso que eu tinha para fazer para vocês. Ainda vou falar das plantas medicinais indicadas no próximo bloco, não perca. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso último bloco do nosso... Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso último bloco do nosso programa Terapias Naturais, Alimentação, Saúde e Natureza. Hoje falando sobre diabetes. Recebemos aqui a ligação da nossa amiga Maria Rosa, dizendo também que já está num quadro avançado no processo da diabetes e que já toma insulina e tal e tal. Então, Maria Rosa, quero mandar um abraço para você, muito obrigado por ter ligado. Quero te falar que existe cura para diabetes e o tratamento natural ele consegue curar sim a diabetes. Então, eu quero indicar para você, Maria Rosa, e para todos os ouvintes que estão participando aqui comigo, que estão interessados nesse assunto, inclusive a Claudilene, que já me ligou no bloco anterior. Existe um vídeo aqui no YouTube que chama A Cura Natural do Diabetes pela Alimentação Viva. Então, esse vídeo está no YouTube, Cura Natural da Diabetes pela Alimentação Viva. É um filme de 1h e 54 minutos. Vocês podem assistir esse filme e ele ensina o tratamento natural para a cura da diabetes. É do Dr. Gabriel Kozen, um estudioso. Inclusive tem um livro dele que chama A Cura da Diabetes pela Alimentação Viva também. Você pode adquirir esse livro. E ele fala que se a gente usar alimentos que não têm glicose, que não tem índice glicêmico, a gente consegue viver muito bem, reverter o processo da diabetes, baixar o açúcar no sangue. E então, eu peço para vocês que façam essa experiência. Evita de usar alimentos que tenham glicose, que tenham carboidratos, usem mais alimentos saudáveis, naturais. Também não estou falando que é para fazer uma dieta só de proteína,
que é uma dieta que está na moda. Essa dieta eu não recomendo, a princípio não é minha área falar sobre isso, mas eu estou falando da cura da diabetes pela alimentação viva. São alimentos que não são cozidos, que não são refinados, são alimentos saudáveis de hortas, alimentos dos pomares, alimentos de verduras saudáveis, verduras com baixo índice glicêmico. Eu também não vou me aprofundar aqui nessa lista de alimentos com baixo índice glicêmico, isso é uma pesquisa mais especializada, tá? Eu já falei alguns alimentos saudáveis, já falei o que não interessa e já falei o que é bom, o que é indicado, tá? E agora, para finalizar aqui o nosso programa, eu vou falar das plantas medicinais, que é a nossa área, as plantas medicinais para o tratamento da diabetes, para baixar a glicose. E a primeira planta mais interessante de todas que a gente tem aqui, que é um grande mato, um matinho, uma erva daninha, é o picão. O picão, sim, o picão ele baixa o açúcar do sangue, o picão a gente já sabe que ele trata fígado, ele trata intestino, ele tem propriedades anti-inflamatórias e ele como que chama? Baixo índice glicêmico, ele é antiglicêmico, ele baixa a glicose do sangue, sim. Então o chá do picão, o chá da raiz do picão, da parte aérea das folhas e da flor do picão é usado para baixar a glicose, ele também beneficia outras áreas do nosso corpo, o picão é super indicado. Outra erva que baixa a glicose muito bem é a carqueja, mas é amarga, sim, é amarga, ela estimula o metabolismo, o amargo estimula fígado, estimula pâncreas, estimula rim, estimula estômago, então carqueja baixa muito a glicose, mas é claro que não adianta eu querer baixar a glicose se eu estou comendo alimentos que aumentam a glicose, então já preste atenção, eu evito os alimentos que aumentam a glicose e vou usar as ervas que baixam a glicose, esse é o tratamento, certo? Eu vou usar a jurubeba, já falei muito de jurubeba, tanto a raiz da jurubeba quanto a fruta da jurubeba conserva, é indicado, tá? A jurubeba super indicado. As plantas mais comuns que a gente conhece, a famosa pata de vaca, né? A pata de vaca é uma flor usada na arborização urbana, a pata de vaca da flor branca é a melhor, eu vou usar a folha da pata de vaca, e o jamelão, né? O jamelão, o jambolão, eu posso usar tanto a folha do jamelão quanto eu posso usar a frutinha, posso comer aquela frutinha roxa ou posso fazer o chá da frutinha seca, também ajuda, também funciona, também baixa a glicose do sangue. Então, pata de vaca, jamelão, picão, jurubeba, carqueja, tá? Tem outras plantas que eu vou usar, eu posso usar a bardana, eu posso usar o alecrim, eu posso usar uma erva que é um cipózinho que chama insulina vegetal. Já ouviram falar na insulina vegetal? É um cipó trepador, muito comum de encontrar aqui pela rua. Então a insulina é uma erva super indicada, tá? Eu posso fazer o chá do boldo, né? O boldo do Chile, eu posso usar o sumo do boldo, 7 dores, também vai me ajudar muito para metabolizar o fígado e o pâncreas. Então são todas ervas que eu vou estar usando no meu dia a dia. É claro que se a minha glicose estiver muito alta, eu vou precisar estar continuando com a medicação por muito tempo, até estabilizar. Então, se o meu emocional estiver descompensado, eu vou tratar o emocional, sim, a parte psicológica. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu vou estar encerrando aqui o nosso programa Terapias Naturais, o assunto sobre diabetes, e nos encontramos na próxima semana.